Então, queridos, boa noite para o nosso encontro hoje com o Lama Alan Wallace. Então, a gente vai começar o nosso encontro com a nossa prece, invocando, né, a linhagem dos mestres, essa bênção que chegou até nós, está chegando até nós, né, a partir dos ensinamentos do Lama Alan Wallace. Depois a gente vai fazer uma prática de meditação, eu vou permanecer com aquela mesma prática da semana passada, que é uma prática muito importante, assim, está bem didática. Aí a gente vai se afeiçoando melhor com a prática. E depois, mais à frente, quando a gente estiver entrando na etapa da meditação, aí a gente pode conversar um pouco mais, a gente pode dedicar encontros para fazer a prática, né? Aí a gente pode conversar um pouco. Enquanto isso, a gente já vai praticando, vai tirando as dúvidas, né? Que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ter questões mais objetivas, assim, em relação à prática também, né? O que eu puder ajudar, a gente compartilha. E depois a gente vai seguir, então, o nosso estudo do capítulo 5, tá? Então, o pessoal está chegando, eu vou só mutar aqui, todo mundo, para a gente não correr um risco. E vou compartilhar a prece, para a gente ver. Então, vamos trazer a nossa atenção no momento presente, para o nosso corpo, aqui agora. E a gente se conecta com a nossa motivação, com aquilo que nos traz para manter esses estudos, esse encontro. Que a nossa aspiração possa ser a mais elevada possível, né, de nos libertar de todo o sofrimento, de acessar o potencial mais profundo da nossa consciência, conhecer a natureza da realidade. E a gente se conecta com a linhagem de mestres, essa linhagem viva que chegou até nós a partir do Lama Alan Wallace. Está representada aqui por Guru Rinpoche, Padmasambhava, que foi o indiano que levou o budismo para o Tibete, estabeleceu o budismo no Tibete. Então, a gente vai fazer a prece de 7 linhas, invocando as bênçãos da linhagem, para que possa remover os obstáculos da nossa prática, né, e preparar o ambiente para a gente receber esses ensinamentos. Vai fazer 2 vezes em tibetano e 1 vez em português. Pemage sadong pula yansen chugi nyudruye Pema june jesudra kudu kandro mampeko Keki jesudadruki Jinje loptir she suso Guru Pema Siji mais uma vez Orgenhu Ginu Jansan Pema Sadon Pola Yansen Chugi Nyudrupni Pema June Jesudra Udu Kandro Mampeko Kiki Jesudadruki Jinje Laptir Suso Guru Pema Siji Em português, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi
e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Então, com essa motivação, com essa energia, a gente vai então encontrar uma posição confortável. A gente vai repetir aquela mesma prática que a gente fez na terça passada, estabelecendo corpo, fala e mente em seus estados naturais, que é a instrução mais fundamental para a gente realmente estabelecer as bases para a gente poder avançar nas nossas práticas de chama, no desenvolvimento da atenção. Eu vou compartilhar aqui, só para a gente ter uma imagem de fundo, e eu vou começar. Vocês podem começar, então, a encontrar uma posição confortável. When you hear the sound of the chime, let your first response be to relax. Quando você ouve o som do sino, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. Relax your body, relax your mind. Relaxe o corpo, relaxe a mente. And as you relax, let your awareness descend into the body, down into the body. Conforme você relaxa, deixe a consciência descer pelo corpo. Like a stone descending through the water to the ground of a pond. Como uma pedra descendo pela água até o fundo do lago. Let your awareness descend to the ground. Deixe a consciência descer até o chão. To the sensations of the earth element, where your body is in contact with your chair, your cushion, the floor. Até as sensações, o contato do corpo com o elemento terra, do chão ou da cadeira. Relax your mind, let your awareness release into a purely witnessing mode of awareness. Relaxa a mente, deixa a consciência relaxar numa postura de testemunhar. Not thinking, not imagining, Sem pensar, sem imaginar. but ever so simply being aware of these tactile sensations of your body in contact with that which supports it. Simplesmente consciente das sensações do corpo em contato com o apoio. These sensations themselves are non-conceptual. They have no words or thoughts in them. As sensações em si, elas são não conceituais. Não há palavras, não há conceitos dentro delas. Let there be a symmetry between these non-conceptual sensations and a non-conceptual awareness of those sensations. Deixe que haja essa simetria entre a não conceitualidade das sensações e a não conceitualidade da consciência dessas sensações.
Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the space of the body, this domain of all manner of tactile sensations. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixa a consciência preencher o espaço do corpo e todas essas sensações táteis. Without visualizing the body, without thinking about it, simply be aware of the whole range of tactile sensations arising within this somatic field. Sem visualizar o corpo ou sem imaginar o corpo, simplesmente consciente de todas as sensações que surgem nesse campo tátil. And if you feel tightness or tension anywhere in the body, as you breathe out, release that tension. E se você encontrar rigidez ou tensão em qualquer local do corpo, solte-as, relaxe com cada expiração. Bring your awareness to the face, Traga consciência para o rosto. for which the muscles are like a magnet for tension. Esses músculos são como um ímã para a tensão. When we are tense, stressed out, anxious, it shows in the face. Quando nós estamos tensos ou estressados, isso se mostra no rosto, In a contraction of the muscles of the face. na contração dos músculos da face. Bring your awareness to the face. Traga consciência para o rosto. And soften the muscles around the mouth and the jaws. E solte os músculos ao redor da boca, a mandíbula. Let there be a spaciousness in the forehead, Sinto espaço na testa, an openness between the eyebrows, espaço entre as sobrancelhas. a softness of the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And the softness of the eyes themselves. E solte os olhos em si. Settle your whole body in a posture of ease, of comfort, of relaxation. Traga todo o corpo para o relaxamento, a vontade, solto. And insofar as you are comfortable, for the brief duration of this session, you should find it easy to remain very still. Enquanto você estiver relaxado e confortável, ao longo dessa sessão, será fácil manter o corpo imóvel. And while you're sitting up, whether cross-legged or sitting on a chair, assume a posture of vigilance. Enquanto você estiver sentado no chão ou na cadeira, assuma uma postura de vigilância. With your spine straight, A coluna ereta, your sternum just slightly lifted,
o osso externo levemente elevado your abdominal muscles loose and relaxed, e os músculos do abdômen soltos e relaxados. so that when you breathe in, the sensations of the breath flow down to your belly. Quando você inspira, as sensações vão lá para o abdômen, Which naturally, effortlessly expands as you breathe in and contracts as you breathe out. que naturalmente se expandem conforme você inspira e relaxam conforme você expira. As a soldier stands at attention, so as a yogi, sit at attention. Assim como um soldado fica em pé, atento, o yogi fica sentado, atento, With your body relaxed, still, and vigilant. com o corpo relaxado, quieto e vigilante. In between sessions, you may, if you wish, continue practicing in the supine position or the shavasana, the corpse position. Durante os intervalos, você pode continuar, se você quiser, fazendo essa prática na posição de supino, na postura de shavasana. In which case, while the body is utterly relaxed, mentally, you adopt a stance or a posture of vigilance. E nessa postura, embora o corpo esteja completamente relaxado, você adota internamente a postura de vigilância. Outside, you may look like you're taking a nap, Externamente, parece que você está adormecido, but inwardly, you're relaxed, still, and vigilant. mas internamente você está relaxado, imóvel e vigilante. You can do all the practices we will do in this retreat, in either sitting or lying down, as you wish. Todas as práticas que nós faremos durante o retiro, você pode fazer sentado ou deitado, como você desejar. With your awareness resting in stillness, observe the movements of the tactile sensations arising throughout the body. Com a consciência repousando na quietude, observe o movimento das sensações táteis ao longo do corpo. Seeing for yourself these sensations, this body is not I, is not a person. Veja por si mesmo que essas sensações, esse corpo, não é o eu, não é uma pessoa. And they're not really mine, E não é de verdade meu. only in a manner of speaking. É apenas uma forma de dizer. So let your awareness remain spacious, E deixa a consciência se manter espaçosa, uncollapsed, não contraída, unconstricted, não restrita, aware of the sensations arising throughout this field, but without identifying with them. consciente das sensações que surgem nesse campo, mas sem se identificar com elas. In this way, we settle the body in its natural state. E assim nós estabelecemos o corpo em seu estado natural. Then we turn to settling the speech in its natural state. E agora passamos para estabelecer a fala em seu estado natural. There's the outer speech which other people can hear, and there's the inner speech of the mind. Existe a fala externa que as outras pessoas podem ouvir, mas existe a fala interna da mente. We settle the speech in its natural state when it is effortlessly silent, like a lute on which the strings are cut.
Nós dizemos que a fala está em seu estado natural quando ela, sem esforço, é silenciosa como um violão cujas cordas foram cortadas. You've already accomplished this in terms of your outer speech. Externamente, nós já fazemos isso. But to get the voice of the mind to settle in effortless silence is more difficult. Mas fazer com que a voz interna da mente se estabeleça nesse silêncio sem esforço é um pouco mais difícil. And to facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm. E para facilitar isso, então, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. Which means to allow the breath to flow in and out effortlessly and with no impediment, no constraint. E nós fazemos isso permitindo que a inspiração e a expiração aconteçam naturalmente, sem nenhuma restrição. Breathing as effortlessly and as egolessly as if we were deep asleep. Nós respiramos completamente sem o ego, sem a participação do eu, como se nós estivéssemos dormindo profundamente. This takes some practice. Isso demanda alguma prática. For when we attend closely to something that we can control, we tend to control it. Porque quando nós damos atenção a alguma coisa que nós podemos controlar, a nossa tendência é controlar. So we need to release that urge to control or regulate. Então nós precisamos soltar essa tendência de controlar, essa urgência de controlar. And the key to success is the out-breath. E a chave para ter sucesso nisso é a expiração. The out-breath is a natural occasion for letting go. A expiração é uma ocasião natural para soltar. With every out-breath, let go. Release the tension in the body. Relax more and more deeply. A cada expiração, solte a tensão do corpo. Relaxe mais e mais profundamente. With every out-breath, release the breath all the way through to the end. A cada expiração, solte o ar até o final. Without effortfully expelling the breath, simply let it flow out effortlessly all the way to the end. Sem expulsar o ar com qualquer esforço. Apenas deixe que a expiração flua até o final. To do so, you need to have a very quiet mind, a very attentive mind, as you come to the end of the out-breath. Para isso, a mente precisa estar bem quieta, bem atenta no finalzinho da expiração. With every out-breath, release any thoughts, images, memories that may have come to mind. Just let them go. Em cada expiração, solte qualquer pensamento, imagem ou memória que tenham vindo à mente. Apenas solte. Let them disappear into the space of the mind and return to silence. Deixe que eles desapareçam no espaço da mente e volte ao silêncio. And once you've come to the end of the out-breath, relax. E quando chegar ao final da expiração, relaxe. Simply be present. Esteja simplesmente presente.
And sooner or later, with no effort on your part, the next breath will flow in. E mais cedo ou mais tarde, sem nenhuma ação de sua parte, a inspiração vai fluir naturalmente. Don't pull it in. Não puxe o ar Don't obstruct it. e não obstrua o ar. Just let it flow in. Deixe que ele flua. And whether it's long or short, deep or shallow, let it be. Seja ele curto ou longo, superficial ou profundo, deixe ser como for. And let your body settle into an even deeper state of equilibrium by letting the respiration settle breath by breath in its own natural rhythm. E deixe o seu corpo se estabelecer mais profundamente em equilíbrio, deixando a respiração fluir em seu ritmo natural. In this way we settle the speech and the breath in its natural state. E assim nós estabelecemos a fala e a respiração em seus ritmos naturais. And then we turn to the mind. Então nós nos voltamos para a mente. Mentally relax. Relaxado mentalmente. For the few remaining minutes of this session, release all concerns about the future and past. Nos próximos minutos dessa sessão, solte todas as preocupações com o passado e com o futuro. By releasing all grasping of desire and aversion, let your awareness come to rest in the present moment. Soltando a fixação ao apego ou à aversão, deixe que a mente se estabeleça no seu estado natural. Rest in the natural stillness that results from releasing all grasping. Repouse na quietude que resulta de soltar toda a fixação. All grasping to the activities of the mind. Toda a fixação às atividades da mente, Of thoughts, of memories, de pensamentos, memórias, desires and emotions. desejos e emoções. Be present with them. Esteja presente com eles. Be aware of them. Tome consciência deles, But without falsely grasping onto them as being I or mine. mas sem falsamente se fixar a eles como eu e meu. Rest in the stillness of your awareness in the face of the movements of the mind. Repouse na quietude da consciência em face dos movimentos da mente. And your awareness is by nature clear and bright. E a consciência é por natureza clara e brilhante. So let your awareness rest in a state of ease, of stillness and clarity. Deixe a consciência repousar à vontade, no estado de clareza. And by so doing, your mind will settle in its natural state. E assim a sua mente se estabelecerá no seu estado natural. And let's continue for a minute in silence. Nós continuamos por uns instantes em silêncio.
Tudo bem com vocês? Algum comentário sobre a prática, antes para a gente começar o estudo? Bem, então seguimos. Então, tá. Depois a gente vai com calma, mais à frente, olhar a parte do caminho da meditação, né? Quando a gente chegar no capítulo mais apropriado. Então, tá. Então, boa noite para quem a gente não viu, Matias. Só está chegando, então tá. Então, vamos, Carmelina. Tá bom. Vamos seguir aqui. Deixa eu compartilhar aqui agora o Kindle. Pronto. Então, a gente vai retomar o capítulo 5, né, que as raízes do contentamento, que a gente chegou só a ler as primeiras 2 páginas. Aí a gente parou e foi ver dar uma olhada na mais visão geral aí, né, visão, meditação e ação, e a gente tem uma ideia geral um pouco do caminho, assim, todo o processo. Então, aqui nessa primeira parte do capítulo, o ponto que a gente começa aqui nesse capítulo é ver a natureza do sofrimento ou seja, a gente vai agora aprofundar na natureza do sofrimento, o que é o sofrimento e de onde ele vem, quais são as suas causas. Quais são as suas causas, né? Ele começa aqui fazendo uma pergunta, né? Por que, afinal, estamos sujeitos a sofrer? Por que, até mesmo após as experiências mais gratificantes e agradáveis, acabamos voltando a um estado de descontentamento? Se formos capazes de identificar as fontes de descontentamento, seremos capazes de reduzi-las, ou até mesmo eliminá-las. Nós vimos que o Buda viu, no diagnóstico dele, na noite da eliminação, que ele viu a natureza profunda do sofrimento, as causas do sofrimento, a possibilidade da cessação do sofrimento e o caminho do sofrimento, que é, em síntese, né, as 4 nobres verdades, que em síntese é o diagnóstico que o Buda fez. Todo o caminho está aí. Aí ele vai dizer, mas aonde? Onde vai buscar, né, as raízes do descontentamento? Será que se encontram fora de nós, no ambiente, ou dentro de nós? Então, a gente precisa entender a natureza do sofrimento para poder chegar na fonte, saber onde é que está realmente o sofrimento. Aí ele fala daquela experiência, né, que uma pessoa foi colocada em isolamento, num lugar tranquilo, que a pessoa tenha todas as suas necessidades resolvidas, mas aí, o que acontece? A mente começa a gerar, se mostrar, se revelar, a ansiedade da mente, o descontentamento da mente começa a se revelar, né? Então, a pessoa, depois de ficar dias, semanas em isolamento, o que acontece com ela? Né? A pessoa se sente frustrada por dar importância a muitas coisas que quer, mas não pode ter, e porque se irrita intensamente com uma série de eventos sem importância, com pequenos ruídos e imperfeições no alimento recebido. Então, essas explosões emocionais vão surgir, quer dizer, vão ficar evidentes, porque não tem distrações, não tem fugas aí nesse ambiente controlado, né, de experiência. E aí ficam evidentes, né? E aí fica claro, né, que elas se originam de um desequilíbrio da mente. Nosso desconforto vem de um desequilíbrio da nossa mente. Né, que agora vai estar nesse experimento, né, que ele citou, depois ele vai falar que é a condição de um retiro, né, sendo desmascarado pela ausência de distrações externas. Aí ele vai dizer, né, ele lembra que nas prisões, né, o confinamento solitário é uma das piores, né, condições que vai se colocar um prisioneiro, né, ele vai ficar sozinho consigo mesmo, com toda a sua angústia, com as suas emoções. Isso é uma coisa muito, muito complicada, muito dolorosa. Aí ele lembra que, né, ele vai dizer, claro, que a prisão é um lugar muito difícil, mas ele vai lembrar aqui dessas experiências de retiro, que é exatamente isso que se faz em retiro, né? Pela minha própria experiência de outros, né, e de outros que realizaram retiros longos, percebi que durante os primeiros estágios de isolamento, a mente tende a se tornar repleta de pensamentos e emoções turbulentas. No caminho de Shamatha, que é o caminho das práticas, onde a gente vai cultivar a quietude, dentro da tradição da abordagem tradicional, que é o caminho Pali, ligado à primeira volta do Dharma, são 9 estágios para o estabelecimento de Shamatha. Isso é dentro da abordagem Theravada. A gente aqui, mais à frente, né, o Lama vai estar nos guiando aqui nesse momento, então ele vai estar nos guiando na abordagem Dzogchen.
Mas na abordagem Theravada, então, tem 9 estágios. E o primeiro estágio é exatamente a mente vai ser experienciada como uma cachoeira. Tem umas analogias, né? Até a gente depois experimentar um rio, uma correnteza, depois um rio calmo e depois um mar profundo, assim. Então, a gente vai se dar conta do que acontece internamente, né? Como a gente não tem domínio nenhum sobre isso, nós somos sujeitos a toda a energia cinética da mente, né? Que está ligada aos processos kármicos, né? Nossos, assim. Todas as aflições mentais. Depois a gente vai olhar esse capítulo ainda, e no outro, o Lama vai dar uma olhada profunda nas aflições mentais e como é que elas produzem sofrimento, né? O karma e todo o processo. Ações não virtuosas e sofrimento, né? Aí ele vai dizer, então, no ambiente de retiro, é exatamente isso que vai acontecer, a gente vai se dar conta, né? Nos primeiros momentos do isolamento, a mente tende a se tornar repleta de pensamentos e emoções turbulentas. Se o retirante culpar o ambiente pela sua infelicidade, estímulos externos, pessoais ou impessoais, ele permanecerá preso a ela. Frustração, ressentimento e raiva compõem uma crescente agonia emocional que diminui apenas com a saída do isolamento e uma mudança de ambiente. Então, o retirante que não está maduro na sua prática e que durante um processo de retiro, mais assim, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele, quando se deparar com esse momento de encontrar sua própria mente e a agitação e confusão da sua própria mente, o desconforto que vem com isso, ele achar que isso é decorrência de alguma coisa externa, os mosquitos, o som do ambiente, que devia ser calmo, tranquilo na floresta, mas tem um monte de som que ele começa a ouvir, enfim, calor, frio. Aí ele não fica em retiro, ele não consegue ficar em retiro, né? Ele vai sair. Aí ele vai dizer, por outro lado, se o contemplativo em retiro solitário, maduro, reconhece que a verdadeira origem do sofrimento encontra-se em sua própria mente, aquele que refletiu de forma e está confiante no processo e entende onde é que está buscando, né, entende realmente como é que a mente funciona, está vendo isso na sua prática, então ele vai ter essa confiança, né, de permanecer com a mente. Então, isso abre uma porta para liberar-se das suas aflições mentais. Aí aqui ele sempre vai lembrar, né? Sob a orientação hábil e com a motivação virtuosa, que isso são fatores determinantes no nosso caminho de práticas, o praticante pode obter alívio dessas aflições e acessar a fonte insondável de bondade e alegria que reside nas profundezas de sua mente. Ou seja, quando a gente passa por essa turbulência da mente, dessa mente que a gente não tem domínio sobre ela, e aí isso se acalma, esses processos se acalmam, e a gente começa a acessar a condição mais profunda da mente, que é a consciência, né? Então, a gente vai experimentar realmente as qualidades dessa dimensão, em que tem uma bondade e uma alegria insondáveis. À medida que isso ocorre, o praticante começa a experimentar um estado sem precedentes de bem-estar, que surge não de estímulos prazerosos externos, mas de uma mente harmoniosa. Se diz que a gente vai, então, experimentar as qualidades da consciência substrato, que é bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Aí ele aqui ressalta, né, o Lama ressalta. O Buda declarou, a mente que tem objetivos aperfeiçoados traz felicidade para o praticante. Pais, mães, ou seja, coisas externas e outros amigos, não são a causa de uma felicidade como essa. Então, a gente vai chegar na fonte realmente de bem-estar genuíno, que é essa condição última da nossa própria mente. Independente do que aconteça externamente, isso não vai afetar. A gente vai estar, inclusive, muito melhor, nos relacionando muito melhor com o nosso entorno, né? Tendo relações melhores e todo o nosso entorno. Aí ele segue aqui, só para a gente relembrar, né? Que a gente parou aqui. No decorrer do dia, as distorções de nossas mentes ocasionalmente irrompem com hostilidade dirigida a eventos desagradáveis, raivas, irritações, medos, e com desejo e apego inquieto por eventos agradáveis. O tumulto conceitual e a agitação emocional que se manifestam de forma tão violenta quando se está em retiro solitário, porque fica muito evidente, estão apenas encobertos durante a vida socialmente ativa. Por isso, é certamente dentro do domínio mental que brotam essas aflições que devemos procurar pela fonte do descontentamento. Então, é certamente dentro do domínio mental onde brotam essas aflições é que devemos procurar pela fonte do descontentamento. Aí a gente parou aqui, a gente vai retomar.
Então, como mencionado anteriormente, a tarefa de identificarmos o sofrimento e suas origens, em toda a sua extensão, e de não só sofrimento superficial, mas sofrimento mais profundo, como a gente viu naqueles 3 níveis, o sofrimento da mudança, da impermanência, e o sofrimento mais profundo de não reconhecermos a nossa verdadeira natureza, que é o todo pervasivo. Então, a tarefa de identificar o sofrimento em suas origens, em toda a sua extensão, e de nos libertarmos dele para sempre, é considerada o principal desafio no budismo. Estamos interessados em mais do que simplesmente encontrar um maior bem-estar nesta vida. Queremos erradicar definitivamente as fontes de descontentamento nesta e em todas as existências futuras. Então, a gente vai, e principalmente quando a gente começa a entender de fato a possibilidade da continuidade da consciência. Então, aí a coisa fica mais séria, a busca por isso se torna mais significativa, vamos chamar assim, séria no sentido de significativa. Essa busca vai realmente tomar uma dimensão muito, muito grande e valorosa na nossa vida. Porque a gente não quer sofrer, simplesmente a gente busca essa felicidade. A gente não está encontrando, né, tendo sucesso nesse intento. O Buda declarou que somos lançados na existência condicionada por 2 fatores. Aqui ele vai dar um panorama rápido, que aí mais à frente a gente vai aprofundar ainda começar a aprofundar nesse capítulo, e depois segue um pouco no próximo, mas aqui a gente vai então passar, porque hoje tem um tema bem importante que vem no tópico seguinte, que aí a gente vai dar uma olhada nesse próximo tema, tá? Aí, aqui ele vai dar um panorama geral de como é que a nossa mente se engancha, né? Ele vai dizer, o Buda declarou que somos lançados na existência condicionada por 2 fatores. As distorções mentais e as ações influenciadas por elas. Aqui, esse termo distorções mentais, porque esse texto não foi traduzido pela G, esse livro. Aqui está aflições mentais, são aflições mentais, que é o termo mais usualmente usado pelo Lama, traduzido, né, pela G, aflições mentais. Então, por 2 fatores, pelas distorções ou aflições mentais e as ações influenciadas por elas. Essas ações, a gente vai chamar ações virtuosas ou não virtuosas. Então, essas ações deixam marcas no nosso fluxo mental, que, por sua vez, geram renascimentos futuros. Então, aqui ele está falando já do processo do karma, aquilo o que vai acontecer com a nossa mente, né? Ela se aflige, se contrai, se restringe, que é conceitual e é um processo conceitual e de energia, e aí isso gera ações de corpo, de fala, né, que vão ser não virtuosas, ou até virtuosas também, isso também gera karma virtuoso, e pode gerar karma virtuoso e não virtuoso. Pode gerar marcas virtuosas e não virtuosas. Esse é o processo. O próprio caminho é uma geração de marcas virtuosas, né? Então, essas ações deixam marcas no nosso fluxo mental, que aí, nesse fluxo mental, é o fluxo mais sutil da consciência substrato. Essas marcas vão sendo registradas ali, como propensões, né, habituais. Por sua vez, geram renascimentos futuros. Vai impulsionar esse karma armazenado, né, essas marcas kármicas armazenadas no nosso fluxo, vai impulsionar a nossa mente para novas ações que podem, inclusive, né, vão gerar renascimentos futuros. Corpos, coisas, a nossa dimensão mais grosseira em uma outra condição, né, depois dessa vida. Então, para que essas marcas, a gente vai olhar isso depois, mais à frente. Aqui ele está dando só um panorama geral. Para que essas marcas mentais influenciem o renascimento, ou seja, né, gerem um novo processo de busca de uma outra materialidade, uma outra dimensão mais grosseira, elas precisam ser estimuladas por distorções mentais, tais como o apego. Se as distorções ou aflições mentais não estiverem presentes para estimular as marcas mentais, elas permanecerão latentes e inativas. Então, ele está falando aqui de 2 dimensões, 2 atividades. Uma atividade mais
grosseira, mais explícita, mais emergente, e uma atividade que fica mais latente, que são as marcas, que elas podem ser acionadas por essa atividade mais grosseira, que são as aflições mentais, certo? Então, aqui ele está falando já um pouco do domínio da mente e dos seus processos internos, que a gente não tem hoje, aqui agora, na nossa condição, muita clareza sobre isso, ou nenhuma, ou pouca clareza sobre esses processos. Aqui nós estamos vendo a partir da experiência do Buda, que descortinou dos contemplativos que descortinaram isso, né? E exatamente o tema que a gente vai olhar hoje tem a ver um pouco com isso. Então, para que essas marcas mentais influenciem o renascimento, então, elas precisam ser estimuladas por distorções mentais, ou aflições mentais, tais como o apego. Se as distorções ou aflições mentais não estiverem presentes para estimular as marcas mentais que estão lá, né, armazenadas, elas permanecerão latentes e inativas. Assim, ainda que tenhamos um enorme depósito de impressões mentais não virtuosas, ou seja, essas impressões latentes não virtuosas, elas não produzirão resultados kármicos depois de libertarmos a mente de todas as distorções. Então, o que ele está dizendo aqui é que se a gente trabalhar nesse nível mais grosseiro, que gera as aflições mentais, nós vamos desativar essas impressões, vão ficar latentes, elas não geram resultados, tá? Que a gente vai chamar de karma, de um processo kármico, que vai nos impulsionar, vai direcionar a nossa mente, nossa energia, nosso corpo. Então, inversamente, então ele está dizendo, então, tem essas duas, esses dois fatores, as aflições mentais e as ações influenciadas por elas. As ações, elas vêm porque a aflição mental mexeu nas marcas, as marcas geram os resultados. Aí ele vai dizer, inversamente, tomemos o caso hipotético de uma pessoa cujo fluxo mental está livre de impressões kármicas. É um caso hipotético, porque a gente não... Provavelmente são raros esses seres que não tem nenhum só os áreas, né? A gente purificou, né, o fluxo kármico, um Buda, mas um Buda não vai estar nesse caso hipotético que ele está colocando aqui. Então, tomemos o caso hipotético de uma pessoa cujo fluxo mental está livre de impressões kármicas, mas que ainda está sujeita a distorções. Por causa dessas distorções, como é o caso, acho que do praticante que vai atingir essa quietude, não, ele está livre das aflições mentais, né? Seriam os arhats. Então, eu não vejo qual é a hipótese que ele está colocando aí. Ele colocou uma hipótese, né? Um caso hipotético. Então, por causa dessas distorções, se a pessoa não tem marcas mentais no fluxo, ele está limpo o fluxo dela, o fluxo mental não está sem impressões, sem nenhuma marca kármica, mas a mente dela estiver sujeita às aflições mentais, por causa dessas aflições, dessas distorções, a pessoa seria compelida a agir de formas que fariam com que o seu fluxo mental acumulasse karma muito rapidamente, ou seja, por conta das aflições, vem as ações não virtuosas, e as ações não virtuosas vão deixar, ele mais à frente, ele vai falar um pouco desse processo kármico, de como é que a gente deixa marcas kármicas, mais à frente. Capítulo seguinte, inclusive. Então, a pessoa, então, que mesmo que o fluxo mental tivesse sem nenhuma marca, se a mente dela estiver sujeita às aflições mentais, apego, ignorância, raiva, orgulho, inveja, a pessoa vai ser compelida a agir, vai ter ação não virtuosa, de forma que essas ações fariam com que o seu fluxo mental acumulasse karma muito rapidamente. E, claro, essas impressões seriam catalisadas pelas distorções mentais, pelas aflições mentais. Então, rapidamente, o processo, a roda do samsara giraria, e essa pessoa começaria a ter propensões kármicas, aí teria as impressões lá, e aí tem mais distorções, aquelas impressões geram, as distorções movimentam as marcas kármicas, que geram ações não virtuosas, aí fica um ciclo que se retroalimenta. A gente vai só estar gerando sofrimento. Por isso, é mais crítico identificar e dissipar as distorções, as aflições, do que as marcas kármicas resultantes. Então, a gente não, aí ele diz, aqui não precisa se preocupar muito com o karma, as propensões kármicas que a gente pode ter ou trazer de vidas passadas, ou ter aqui e agora. O que a gente tem que se preocupar
é, entre as duas fontes de sofrimento, essas duas, as aflições e as ações não virtuosas, as distorções mentais e as ações contaminadas, as primeiras são as mais importantes. Então, entre essas duas fontes de sofrimento, as aflições mentais ou as ações contaminadas, as primeiras, as aflições mentais, são mais importantes. Então, no budismo, as aflições fundamentais da mente são conhecidas como os 3 venenos. Quem já viu aquela imagem da roda da vida, que explica a condição da primeira, segunda e terceira nobres verdades, principalmente a primeira e segunda nobres verdades estão explicitadas lá dentro daquela imagem da roda da vida, que depois a gente vai ver. Não quis fazer hoje, mas eu acho que terminar o capítulo a gente vê a imagem da roda da vida. O centro da roda da vida, que é o que mostra a bolha do Sansara, o ciclo do Sansara, o centro são os 3 animais. São os 3 venenos. Né? Os 3 venenos estão representados por 3 animais. A ignorância, o ódio e o apego. A ignorância é representada por um javali ou um porco, dependendo da roda. O ódio pela cobra e o apego pelo galo. Então, os 3 animais como aquilo que faz gerar a roda do Sansara. As aflições. Então, entre estes 3 venenos, a ignorância é a distorção raiz. A ignorância de nossa verdadeira natureza. E lá na frente também, nesse capítulo ainda, ele vai explicar um pouco sobre, vai detalhar a ignorância. Né? Ele vai aprofundar um pouquinho sobre as distorções mentais, as aflições mentais. Então, entre estes 3 venenos, a ignorância é a distorção raiz de onde brotam o ódio e o apego. Então, dos 3 animais, a ignorância, o javali, é que faz gerar a cobra e o galo. A gente vai ver isso mais à frente. Então, todas as outras aflições mentais, tais como, além dessas 3, várias outras vão surgir, tem as 5 principais, as 6 mais conhecidas, mas tem outras derivadas, tem também a inveja, orgulho, todas derivam desses 3 venenos. Inveja, orgulho, dúvida, aí tem um monte de outras. Tem na classificação que o Lama tem trazido para a gente, nos retiros, tem as 5 aflições, 6 aflições raiz, e tem 20 aflições subsidiárias, que surgem daí. Mas esse é um estudo depois que a gente vai olhar com o Lama mais à frente, né? Então, pronto. Aí agora, antes dele seguir com esse tema, que já é um tema que a gente não tem base na nossa cultura sobre essas informações aqui, sobre karma, sobre armazenamento de marcas kármicas no fluxo, continuidade de consciência, fluxo mental. Isso aqui, para a gente, é uma coisa meio fora do nosso campo de conhecimento, somente da cultura ocidental, né? Então, por isso é que ele traz esse tema aqui, que a gente vai dar uma olhadinha hoje nesse tema, razão e fé, para depois seguir, depois desse tópico, ele vai seguir, vai retomar e vai analisar com mais calma, nesse capítulo ainda, as distorções mentais, as aflições mentais. Então, vamos ler aqui essa partezinha do livro sobre razão e fé, e depois a gente vai complementar com um texto do Lama do Budismo com Atitude, sobre esse tema, que está bem legal, assim, que eu acho que é bem importante para a gente ocidental, principalmente, que tem uma mente muito inquisitiva, muito questionadora, então é legal a gente olhar com calma um pouquinho esse tema aqui. Ele vai dizer, os ensinamentos do Buda são, de maneira geral, de 2 tipos. O primeiro se concentra em questões que podemos testar e possivelmente confirmar com a nossa própria capacidade de percepção e de lógica. Em grande medida, o tema do sofrimento e suas origens, bem como a natureza da consciência e sua continuidade de uma vida a outra, se enquadram nessa categoria. É concebível que essas afirmações budistas possam ser refutadas ou confirmadas pela experiência empírica ou lógica. Então, a gente tem possibilidade de, sobre esses temas, analisar, compreender logicamente, até empiricamente, muitas coisas a gente vai poder experimentar, ou vai poder fazer experiências, como ele sugeriu, né? Da continuidade da consciência, sobre crianças que têm lembranças das vidas anteriores, crianças prodígios que têm lembranças das vidas passadas e que podem ser confirmadas. Tem como você comprovar, né? Esses temas dá para a gente comprovar. Tá? Ele vai dizer, quanto a essa classe de ensinamentos, o Buda deu o seguinte conselho aos seus seguidores, essa classe de ensinamentos que a gente pode testar e possivelmente confirmar com percepção e lógica. Ele vai dizer, o Buda disse, quanto a esse tipo de ensinamento, ó monges, assim como um ourives testa seu ouro, derretendo, cortando e friccionando para tirar todas as impurezas e ver o que é o ouro mesmo puro,
Os sábios aceitam meus ensinamentos após um exame completo, e não apenas por devoção a mim. Então, essa é a perspectiva de como a gente deve encarar os ensinamentos do Buda, somente nesses temas que a gente vai poder investigar, né, e experienciar. Investigar logicamente e experienciar. Então, ele vai dizer, ao examinar os ensinamentos budistas sobre a natureza da consciência e a evidência que há, porque a natureza da consciência, a gente pode, se a gente fizer prática de forma profunda, a gente vai acessar a consciência substrata. A gente pode acessar memórias de vidas passadas. Porque o próprio Buda e muitos mestres, até o Lama lembra, cientistas, acho que ele fala que, acho que foi Aristóteles, não, foi, não lembro aqui qual foi o cientista, qual foi o cientista do século XVIII, XVII, falou claramente que lembrou de 20 vidas passadas dele. Então, se você aquietamente faz as práticas e acessa a consciência substrata, você vai ver em primeira pessoa isso. Além disso, tem outras pesquisas que podem ser feitas, como crianças que lembram, né? E são checadas as informações. Ele vai dizer, ao examinar os ensinamentos budistas sobre a natureza da consciência e a evidência que apoia a teoria da transmigração, né, da continuidade de vida, né, após vida, podemos decidir se a teoria faz sentido ou não. Examinando esses ensinamentos, né, e a lógica disso, se faz sentido, a gente pode... Mas assim que passamos para outras questões, pode ser até que a gente nem tenha experiência disso, mas tem uma certa lógica, faz sentido. Então, são ensinamentos que a gente vai confiando por ter sentido e que também por ter comprovação, pessoal, em primeira pessoa, ou outras formas de comprovação. Então, mas assim que passamos para outras questões, tais como a natureza precisa das relações entre nossas vidas sucessivas, todo o processo de karma, entramos em um domínio que está além da nossa compreensão. Aqui precisaremos recorrer à fé ou interromper a nossa busca. É provável que o Buda estivesse se referindo especialmente a esse aspecto de seus ensinamentos, que vai para a gente realmente acessar, a gente vai estar numa condição que não é essa condição de mente comum que a gente tem aqui, que pode avaliar, julgar, a gente vai estar numa outra condição de mente, a condição de um Buda, ou seja, acessando, por exemplo, a consciência substrata. Então, com essa mente, a gente não tem como validar isso imediatamente. A gente vai ter que fazer o processo para chegar na condição de poder olhar onde está exatamente onde o Buda está quando está dizendo isso, né? Quando disse isso. Então, ele vai dizer, então é provável que o Buda estivesse se referindo especialmente a esse aspecto de seus ensinamentos quando declarou: mentes irritadas ou agitadas, ou mentes sem fé, são incapazes de compreender toda a doutrina sagrada que o Buda ensinou de forma completa. E isso aqui, que ele trouxe aqui nesse trechinho, vai bater com o que a gente vai estudar no outro livro, que eu vou trazer aqui para vocês, que o aforismo exatamente vai dizer isso. O aforismo vai dizer assim: uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério. Ou seja, primeiro você vai ter que ter uma estabilidade, ou seja, a mente não pode estar irritada, nem agitada, nem sem fé, ou seja, com dúvida profunda. A dúvida agita a nossa mente. Então, essa condição aqui nos incapacita de compreender toda a doutrina sagrada que o Buda ensinou de forma completa, ou seja, revelar o mistério. Revelar o mistério, ou seja, compreender a natureza da experiência de forma profunda. Então, aí ele vai dizer, então, para esse, o Buda disse isso, então você precisa ter uma estabilidade para poder seguir, para aprofundar, para chegar na compreensão desses outros ensinamentos. Compreensão e realização. Ele vai dizer, a fragmentação entre... Quando a gente escuta isso, a gente já treme, assim, né? Na nossa cultura. Fé, como assim? Né? Então, aí tem que aceitar. O Buda está dizendo que não é para aceitar, mas aí tem que dizer que eu preciso aceitar. Como é isso? Então, essa coisa de fé é meio complicado para a gente, né? Mas aí o Lama vai trazer assim, uma coisa muito clara assim, para a gente olhar. Então, a fragmentação entre fé e razão, na visão de mundo ocidental, tem produzido muito mal à nossa sociedade. Uma das maneiras pelas quais se faz isso é ignorando o papel crucial da fé
na filosofia e na ciência. A confiança, a convicção e o entusiasmo na busca do conhecimento em todos os campos, filosofia, né, ciência e vários campos da ciência, baseiam-se em algum tipo de fé. Porque senão, imagine, se todos os cientistas tivessem que confirmar tudo o que está sendo descoberto pelos outros campos da ciência, era impossível a ciência progredir. Então, se parte de muitos pressupostos na própria ciência, né? Se parte de muitos pressupostos. Então, tem algum tipo de fé operando aí, independentemente da natureza específica daquilo que se busca. Então, no budismo, a fé e a razão são cruciais, como o próprio Buda afirmou. O sábio tem a fé e a inteligência como fontes de segurança em sua vida. Essas são suas maiores riquezas. Aquela outra riqueza é apenas trivial. Então, não é só a inteligência. Tem um processo aí de confiança, porque se a gente já tivesse a mente iluminada, não precisava do caminho. Mas sem a mente iluminada, a gente não tem condição de ver tudo o que uma mente iluminada vê. Então, a gente vai ter que gerar um processo de confiança, né? Mas com a inteligência. Então, é uma responsabilidade profunda nossa, de estar sempre avaliando. O Lama vai colocar essas questões aqui, que é super importante, né? Então, muitas pessoas descobriram que um exame minucioso de muitos dos ensinamentos do Buda, baseado na experiência e na inteligência, produz um aprofundamento da fé na autenticidade do despertar do Buda. E também é certamente verdadeiro que a fé sincera, que não deve ser confundida com crenças dogmáticas, melhora e fortalece a compreensão e a sabedoria. Isso se expressa em uma profunda confiança no Buda e em seu Dharma, no seu caminho de práticas, né? Na sua sabedoria que leva ao caminho realmente de fato, para a transformação da mente. E isso nos permite ser receptivos a novas ideias e perspectivas. Gera essa estabilidade, que gera essa abertura de mente, para a gente poder aí ouvir até os ensinamentos. Senão a gente nem consegue ouvir. Tem até um ensinamento mais à frente, a gente vai ver em algum momento, que é os ensinamentos do pote, do ouvir, sobre como ouvir. A gente precisa ter uma mente posicionada adequadamente para ouvir, para depois a gente poder refletir e aí contemplar e repousar, compreender, né? Então, ele vai dizer, então tomamos o Dharma aí quando a gente começa a ter tendo essa fé, essa inteligência andando juntos, nos permite ser receptivos a novas ideias e perspectivas. Tomamos o Dharma com um senso de humildade, que não é depreciativo, mas afirma e exalta a nossa própria sabedoria intuitiva. A gente vai estar num processo muito ativo dentro do caminho. A nossa inteligência vai ser solicitada muito ativamente também dentro do caminho, mas com essa abertura, entende? Senão a gente não anda, a gente vai parar, a gente vai encontrar obstáculo. Então, essa fé é o terreno fértil, indispensável para o crescimento espiritual e para o despertar. Então, aqui é o tópico que ele trouxe no livro Budismo Tibetano, mas como está bem sucinto, eu acho que tem uma fala dele maravilhosa no livro Budismo com Atitude, eu achei que valia a pena a gente olhar aqui agora esse tema, para não deixar passar também, tá? Roberto, rapidinho, diz aí. Uhum. Essa fé que ele fala é um pouco diferente, pelo menos, do senso comum de fé, né? Porque é raro você chegar e falar, eu tenho fé na ciência. Uhum. Não se fala a palavra fé assim, né? Ele está falando uma fé como confiança, no sentido que você tem que ter a mente aberta. Por exemplo, certeza. se alguém me convidar para uma palestra sobre terra plana, eu não vou, entendeu? Aí você fala, mas você não tem a mente aberta, eles têm umas teorias, sabe? A terra é plana. Eu falo, olha, sinto muito, eu não vou. Entendeu? Então eu entendo dessa maneira, que não é aquela fé aí tem uma inteligência. Exatamente. Ele vai explicar aqui nesse tempo. Por isso que eu vou trazer esse texto. Era só isso. Porque fé, quando fala em fé, a gente assim, se alvoroça. Né? Então é bem interessante. Por isso que eu vou trazer. Não, eu achei bem importante. Não, vamos olhar. Deixa eu só pegar aqui trocar aqui o livro no Kindle. Pronto. Deixa eu voltar aqui para o Zoom para a gente compartilhar. Esse tema é muito legal. Então, no livro Budismo com Atitude, do Lama, que é exatamente um super importante livro, assim, outro, vai trazer um caminho, uma abordagem bem específica, que é os
o treinamento da mente em 7 pontos, que é um caminho apresentado de outra forma, uma outra linguagem, com uma outra tradição. E o segundo ponto, são 7 pontos, mas aí o ponto tem um monte de subpontos. O segundo ponto é, o primeiro subponto do segundo ponto, que é cultivar, o primeiro ponto é treine nas preliminares, a impermanência, a vida humana preciosa, aquilo que a gente vai ficar vendo o tempo todo. Treine primeiro nas preliminares, para depois, aí o segundo ponto é cultive a bodhicitta absoluta e a relativa. O primeiro ponto, o primeiro subponto desse, o primeiro aforismo desse segundo ponto é: uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério. Exatamente aquilo que vai de encontro àquela citação que ele fez aqui, que a gente leu há pouco tempo, do Buda, dizendo assim: mentes irritadas ou agitadas, ou mentes sem fé, são incapazes de compreender toda a doutrina sagrada do Buda, que o Buda ensinou de forma completa. Então, a gente não vai conseguir revelar o mistério, ou seja, entender toda a dimensão de sabedoria que é possível a gente entender, porque o Buda conseguiu, ele ensinou, se eu conseguir, qualquer ser pode conseguir, sem a gente ter primeiro alcançado a estabilidade. E essa estabilidade aqui, ele vai explicar, ela tem 2 dimensões. Ela vai trabalhar, na verdade, esse aforismo se refere às 2 práticas principais, shamatha e vipassana. As práticas de shamatha são as práticas que a gente vai estabelecer o equilíbrio da mente, a quietude, a calma, a estabilidade, para depois a gente ir para as práticas de insight, de sabedoria. Tá? E aí, então, é exatamente o que está se referindo aqui. Ele vai dizer: o segundo ponto avança diretamente para a investigação contemplativa da natureza da realidade e da própria consciência, que é revelar o mistério, né? O breve recurso mnemônico, essa frase sucinta do texto, ele encapsula algumas das mais profundas práticas de insight do budismo tibetano. Então, tem vários, as primeiras práticas vai ser isso, você revelar a natureza da mente, da realidade. Então, as práticas de insight ensinadas aqui investigam a natureza da consciência e sua relação com a realidade, que é o mistério a ser revelado. A estabilidade referida é a estabilidade meditativa, o equilíbrio mental, o pré-requisito para a investigação contemplativa da natureza absoluta da mente e da realidade. A mente é estabilizada e refinada, transformando-se em um instrumento de investigação, que é a base para o cultivo da sabedoria e da compaixão. Este é o método quintessencial para revelar o mistério, ou seja, shamatha e vipassana unidas. É a parte grosseira principal do treinamento. Depois a gente vai realizar, a gente vai atravessar, Trekchö. E aí vai descortinar a natureza da realidade, que é tão legal. Lembra aquelas 4 etapas que a gente está estudando, né, nos ensinamentos do domingo. Então, ele vai dizer, então, o gesto feito com a mão, ou mudra, comumente usado na postura meditativa, né, a gente normalmente se vê os yogis meditando com esse gesto aqui, né, as mãozinhas no colo, uma mão sobre a outra, e os dedos polegares se tocando. Ele vai dizer, o gesto feito com a mão, ou mudra, comumente usado na postura meditativa, simboliza o objetivo do segundo ponto do treinamento da mente, que é a união da bodhicitta final e relativa. A mão direita simboliza a compaixão, repousa sobre a esquerda, que simboliza a sabedoria. O toque dos 2 polegares simboliza a união de sabedoria e compaixão, o caminho e o objetivo da prática budista. Então, isso é a simbologia de a gente cultivar as 2 bodhicittas, a relativa, que é todo o processo de descortinar a realidade, entender a realidade relativa, e a absoluta, que é entender a visão última da realidade. Então, alcançar a estabilidade é fundamental para o segundo ponto do treinamento da mente. E tem 2 aspectos interrelacionados. Preste atenção agora aqui. Tem 2 aspectos para a gente estabelecer a estabilidade, alcançar a estabilidade. Não é só apenas a prática de shamatha. Então, o primeiro aspecto da estabilidade é a fé, ou confiança, que é um tema compartilhado com todas as tradições religiosas. O segundo aspecto é a estabilização meditativa, uma prática altamente desenvolvida na tradição budista, as práticas de shamatha. Então, fé e shamatha, para a gente estabelecer, para ter essa estabilidade, para aí seguir com as práticas de insight.
Aí ele vai falar aqui sobre fé, que é exatamente o que eu queria que a gente olhasse hoje. Então, em nosso mundo moderno e altamente secular, não só somos subjugados por informações, como também somos lançados em um oceano de afirmações religiosas, filosóficas e científicas conflitantes sobre a natureza do universo e da existência humana. Nenhuma sociedade humana na história registrada foi apresentada a tamanha diversidade de visões, sendo que muitas delas, e pior agora com as visões distorcidas, né, as fakes, todo esse ambiente agora de teorias da conspiração. Né? Então, além das informações confiáveis, que estão vindo das fontes da ciência e tudo, e das tradições, né, também, filosóficas e religiosas, nós temos também as fake news, todas as teorias das conspirações para piorar o meio de campo. Né? Mas aí, em relação às informações confiáveis, né, nenhuma sociedade humana na nossa história registrada foi apresentada a tamanha diversidade de visões, sendo que muitas delas parecem ser apresentadas com grande autoridade. Agora, em meio a essa cacofonia de vozes, nos são apresentados os ensinamentos do Buda. Agora chega essa outra coisa aí, que é o ensinamento do Buda, e de professores que seguiram o caminho que ele revelou. Para a gente que é na cultura ocidental, é uma coisa que está vindo de fora, assim, bem estranho para a gente. Quando encontramos o Buda indiretamente pela primeira vez, né? Ou seja, quando a gente encontra os ensinamentos do Buda indiretamente pela primeira vez, através de seus ensinamentos, nos deparamos com um estranho de um tempo distante e de um lugar distante. Mais estranho do que isso, impossível. E quando encontramos os ensinamentos budistas pela primeira vez, muitos deles certamente parecem estranhos, pois se chocam com muitos pontos de vista de nossa sociedade de maneira geral. Essa coisa de continuidade da consciência, para os cristãos, por exemplo, é um inconcebível. Os cristãos, a vida acaba e vai para encontrar Jesus lá no paraíso e não tem continuidade. Então, o próprio Buda, bem como os professores budistas contemporâneos autênticos, não se apresentam como autoridades inquestionáveis sobre a natureza da realidade, nem como mestres que nos instruem infalivelmente sobre como levar nossas vidas. Esses professores se oferecem, desde o Buda e todos os mestres, se oferecem, os verdadeiros, né, claro, se oferecem a nós, acima de tudo, como amigos, especificamente como amigos espirituais e como guias para nos conduzir por uma jornada experiencial em busca do conhecimento e da transformação pessoal. Então, vamos estar junto desse processo. Não vai ser um salvador que vai nos catapultar para uma outra dimensão, não. É um amigo, mais próximo de um amigo espiritual, que vai junto de nós, nos ajudar no processo da experiência que nós vamos ter que atravessar, nós vamos ter que atravessar. Mas quando os encontramos, esses mestres, eles parecem muito estranhos, e é perfeitamente apropriado responder aos seus ensinamentos com agnosticismo e ceticismo. A Ulama vai falar agora aqui dessas duas atitudes que a gente pode ter. Agnosticismo, achar que a gente não tem como conhecer esses fenômenos, achar que não é possível conhecer a natureza da realidade, a natureza última da realidade, ou de achar que ninguém sabe. Ninguém tem essa sabedoria. Então, afinal, ao assumirmos uma posição de agnosticismo, estamos reconhecendo de forma bastante realista que não sabemos como dar o primeiro passo em direção à sabedoria. E, ao assumirmos uma posição de ceticismo, estamos, de fato, dizendo, duvido que você também saiba. Considerando a ampla gama de afirmações impositivas feitas hoje em dia sobre tudo, que a gente hoje está sujeito a esse mar, né, essa cachoeira de informações, desde a natureza da consciência até os OVNIs, então não temos informação para tudo hoje. Em muitos casos, esse ceticismo precisa ser bem fundamentado. A gente não pode nem dizer assim, de boca para fora, não, você não tem como saber isso, né? Você não sabe disso, porque tem tanta informação hoje afirmando com tanta propriedade as coisas, sobre tudo, que até a gente ser cético vai dar um certo trabalho. Assim. Bom, aí ele vai dizer, mas se quisermos saber, se quisermos fazer descobertas genuínas sobre assuntos que são de importância vital para nós, temos que ir além do agnosticismo, de achar que não é possível conhecer a natureza, essa dimensão, essa natureza profunda da realidade. Se estivermos totalmente convencidos
de que ninguém jamais descobriu o que queremos saber, então não temos ninguém em quem confiar além de nós mesmos. Mas quais são os nossos motivos para estarmos tão certos de que ninguém mais tem conhecimento sobre o que estamos procurando? Se quisermos ser céticos, certamente devemos começar sendo céticos sobre o quanto sabemos e sobre o quanto todas as outras pessoas sabem. Se eu sou realmente agnóstico, tenho que partir da premissa de que eu não sei se você fez descobertas importantes que eu não fiz. Da mesma forma, só porque nossa civilização ocidental é ignorante em alguns aspectos, seria tolo assumir que nenhuma outra civilização tenha feito descobertas importantes que nós não fizemos. E aqui o Lama um pouco se debate um pouco com os cientistas materialistas, né, que não consideram, somente depois desses 30 anos de diálogo que o Dalai Lama promoveu com os cientistas, né, no Mind and Life, que muitos deles são fechados assim, para ouvir, eles não têm a mente para ouvir, não tem uma abertura para ouvir algo diferente do que eles acreditam. Né? Ele vai dizer, então, no que se refere ao conhecimento, a civilização ocidental fez grandes avanços, especialmente desde a Revolução Científica. Podemos sentir grande orgulho e satisfação por nossas muitas descobertas sobre o mundo que nos rodeia. Mas um dos domínios da realidade em que ainda permanecemos, aqui essa nossa sociedade ocidental, permanecemos cientificamente no escuro, é o domínio da consciência. E o Lama traz com propriedade, porque ele tem acompanhado os avanços, né, nesse tema, e ele está sempre trazendo para a gente isso, assim, né? Então, simplesmente, esse não é o ponto forte da ciência, porque a ciência tem um pressuposto do objetivismo. Eles desconsideram a atuação de um modo geral, né? Até antes, agora, do advento da física quântica. A mecânica quântica está revelando o papel do observador, da consciência, né? Mas a maioria, grande parte da ciência tem o pressuposto da objetividade, né? Então, no entanto, é precisamente nessa área, na área dos domínios da compreensão da consciência, é precisamente nessa área que a ciência é mais fraca, que a tradição budista. Então, é precisamente nessa área em que a ciência é mais fraca que a tradição budista faz as afirmações mais contundentes e surpreendentes. A única maneira de saber da existência da consciência é através da experiência em primeira pessoa. Aí já ataca o método científico, que é em terceira pessoa. E a tradição budista concebeu muitos métodos engenhosos para aprimorar e refinar esse modo de percepção, para que possamos investigar mais profundamente a natureza, a origem e os potenciais da consciência. Então, isso aqui é o que o budismo traz de importante, diferente do que a gente tem hoje na ciência ocidental. Em qualquer relato, mas veja, não é fácil, porque mesmo cientistas abertos, receptivos, inspirados pelo encontro, né, por diálogo, mesmo assim têm muita dificuldade de se abrir, em soltar as suas convicções. A gente se prende, eles se prendem dentro das caixinhas, né, e também não só de caixinhas, mas também de estar ligados a outras coisas, ganhos, fama, nomes, renomes, enfim, né? Isso tudo atrapalha o processo de uma natureza científica, do cientista mesmo, que é aberto a tudo. Né? E ele, recentemente, o Lama tem falado deixa eu parar aqui um minutinho. O Lama tem, nesse retiro recente agora, ele falou do Donald Hoffman, que é o neurocientista que está investigando, que decidiu investigar a consciência como fundamental, como a natureza fundamental de toda a realidade, contrariando a posição materialista dos neurocientistas. Então, é bem legal, assim. Oi, Matias, fala aí. A mim me surpreendeu muito que o Lama, Alan Wallace, que ele coloca a ideia da transmigração, né, num ponto que podemos praticamente checar, ou pensar, ou identificar se é lógico ou não, se tem evidência ou não, porque para mim isso é o maior ponto de fé do budismo. O maior ponto de fé, e o mais difícil para a minha mente ocidental, é exatamente essa coisa de transmigração.
Tá? Mas veja, Entende? ele lembra que tem, inclusive, pesquisas comprovadas na Universidade de Virgínia, tem Florida Alba, todas essas pesquisas também têm críticas nelas, desculpa. Essas pesquisas foram muito criticadas também. Né? Also, muita gente fala, essas pesquisas são limitadas. Also, transmigração até hoje é definitivamente fé. É acreditar ou não. É muito simples, porque a evidência que temos não é suficiente. Vocês falam isso permanente, você e a Giane também, mas isso não é suficiente. Nós não temos, para a transmigração, nós não temos evidência suficiente. Né? Mas entende uma coisa geral. Eu não acho muito boa de jogar sempre o budismo contra a ciência. Eu faria o contrário, né? O budismo, em muitos aspectos, é muito mais conforme com a ciência que outras religiões. Com certeza. Eu acho isso uma vantagem do budismo, né? Que eu gosto do budismo exatamente essa ideia que não tem diretamente um Deus criador, né? Que o budismo, por exemplo, também unifica a vida, né? Que ele interrelaciona a vida, que ela também fala da interdependência, de todo o processo, né? Que as diferenças entre animais humanos não são tão grandes como nós imaginamos, né? Do ponto de vista antropocêntrico. Also, tem monte de aspectos do budismo, tem uma lógica, né? Então, eu enfatizaria uma vez mais esses aspectos comuns entre o budismo e a ciência, porque isso o Dalai Lama faz. O Dalai Lama faz isso. O Dalai Lama constantemente enfatiza as semelhanças. E o Dalai Lama falou já para próprios monges em Dar es Salaam, ele falou, se vocês não compreendem uma coisa, então perguntam aos cientistas. Tá? Né? O Lama Alan, ele tem essa... Ele começa, claro, um pouco olha, nisso, assim, é claro, essa coisa que o Alan Wallace, o nosso Lama chama materialista, pensamento materialista, claro, existe isso. Existem neurocientistas pesadas que falam, os correlados neuronais, se eu vejo uma árvore, a correlação neuronal é o processo da percepção da árvore com meus olhos. Tem eles, mas tem outros que falam também não é. Also, os cientistas, nesse ponto, também não são tão uniformes. Não todos os cientistas são materialistas ou rejeitam aqui qualquer outra possibilidade ou ideia. Só que eles também, eles não têm na ciência, até hoje, na ciência comum. Tá? O Alan Wallace, ele quer incluir aqui a ideia da contemplação, né? Da meditação, né? Mas na ciência comum, né? Eles não têm as ferramentas para responder às questões aqui. É uma área que eles não conseguem entender ainda. Porque tem toda uma perspectiva de método que não foi explorado, o método em primeira pessoa não foi explorado, as práticas de desenvolvimento da atenção não foram exploradas na psicologia, na neurociência, então, e a visão de que a consciência é fundamental, de que o papel do observador é fundamental as descobertas da física quântica, da mecânica quântica não são tudo bem, processadas, mas aqui também tem algumas críticas fundamentais. Até hoje, na física, em verdade, existe a discussão se consegue transmitir os fenômenos do microcosmo quântico para fenômenos macroscópicos. Isso não é resolvido. Isso também não é resolvido. Está tudo em aberto ainda, está tudo em aberto. E aí, o que está havendo, Matias, assim, nós estamos sendo convidados, nós estamos encontrando um caminho de sabedoria que está nos apontando para isso. Então, é esse tema que ele está querendo colocar agora aqui. Se a gente continuar aqui na leitura desse tópico, talvez algumas questões vão ser respondidas aqui desse tema. Porque ele é um convite para uma abertura com responsabilidade, com o uso da razão, com discernimento, para chegar numa condição que o Buda afirma ter chegado.
Então, se a gente ou a gente segue... Eu gostaria de discutir alguns pontos com Ellen Wallace pessoalmente. Mas aí teria isso. Gostaria de sentar-me uma vez tranquilo com ela e isso. discutir alguns pontos com ele pessoalmente. Você vai ter oportunidade nos retiros. Olha, também, se você por participar... exemplo, se ele fala que na ciência não existem métodos. Não existem métodos para estudar propriamente. Olha uma vez, se eu uso um Likert Scale, pergunto na psicologia ou nas ciências sociais, como você se sente hoje? Muito mal, melhor, bom, muito super bom. É um método. É um método. Isso é ciência, não é física fixa, não é uma ciência, não é ciência dura, onde se pode medir as coisas, como pH, ou temperatura, ou distância, mas é uma forma de soft science que é aplicado e que é estabelecido. Não é como isso que essas ferramentas não existem para aproximações psicológicas e para aproximações que se poderia nada aplicar, por exemplo, para pesquisar informações de pessoas contemplativas. Essas ferramentas existem. Não é como isso que eles não existem. Matias, agora eu acho que para a gente ganhar o nosso tempo aqui agora, eu entendo o que você está colocando. Tem muitas questões que você, como cientista, como um pesquisador, né, da área de biologia, né, você falou. Então, você tem também uma vivência. Eu, assim, aqui agora a gente vai ficar um pouco estéril a tua colocação, porque eu não vou poder te dar essas respostas, né? Legal tu tá fazendo essa ponderação. Eu aspiro que você possa, em uma oportunidade, em Retiros com Lama, fazer perguntas, que é super importante, isso enriquece para todo mundo, para nós, somente você está vindo de um lugar, né, de sua experiência pessoal, do seu conhecimento, da ciência, e as questões que estão vindo, né, que estão revolvendo a partir do encontro com o Buda, né, e os ensinamentos do Buda. Então, vai ser super rico. Eu aspiro que você possa fazer, sim, essas perguntas e que a gente possa se beneficiar das respostas, assim. Viu? Obrigada. Mas, assim, vamos seguir na leitura do que ele vai colocar e ver se esclarece também. Roberto, você tem para contribuir aí. O que eu gosto muito no Wallace é porque ele tem o sonho de fazer uma ponte entre a investigação de primeira pessoa e de terceira. Tá? Então, aí você, pelo lado da investigação de primeira pessoa contemplativa, tem muita informação sobre a mente. Pela terceira pessoa, também tem informação, mas é informação muito de correlatos cerebrais. O Matias tem razão que a gente não tem experiência de terceira pessoa a certeza da continuidade da experiência consciente. Mas os cientistas também não têm. E muitas vezes você encontra um fechamento de muitos cientistas como se fosse superstição você acreditar que a mente não é fenômeno do cérebro. É o contrário, o cérebro é fenômeno da mente. Isso é uma questão em aberta hoje? Acredito que sim. Agora, o outro já fecha, como se fosse uma fé. Não, a ciência já mostrou que está tudo no cérebro. Isso não é verdade. Aí o Wallace realmente bate muito nisso, mas com uma certa razão, entendeu? O sujeito quer chegar e fazer uma ponte entre os dois. É claro que ele está convencido pessoalmente de que a experiência contemplativa foi para a mente, é óbvio, né? Vamos, né? A gente vê isso, né? Mas é uma experiência direta dele, que ele sabe que não é difícil você mostrar para o outro, porque o outro vai ter que ter experiência pessoal disso. Não tem jeito. Então é isso, eu entendo dessa maneira. Por isso que ele está assim, como ele viu o andamento dos diálogos com os cientistas nesses 30 anos, ele se deu conta, e ele conversou com o Dalai Lama, nós vamos criar as plataformas necessárias para fazer as pesquisas, porque se for depender da plataforma, dos cientistas, da exposição, para poder, a gente não vai conseguir, porque eles se fecham. Então, é por isso que ele está criando os laboratórios, os CCRs, para fazer com as bênçãos do Dalai Lama, né? Porque ele já viu, ele passou 30 anos, ele estava lá traduzindo, vendo a disposição mental dos cientistas. Ele viu, ele é meu por aqui, ele não tem mais tempo, tem 70 anos, não tem mais tempo. Você acha que ele está um pouco de saco cheio também das cientistas, porque eles são muito fechados, que eles se fecham?
Isso, É isso? também, ele vê isso, ele disse que chegou a chamar para Deus no fazer céu, Floridal vai ter, por exemplo, uma boa literatura sobre meditação científica. Matias, Tem alguns 1000 artigos científicos mas sobre é meditação. mínimo, esse é mínimo, não é o que está, ele está falando de uma maneira geral, é isso que ele está falando, de uma maneira geral. Claro que ele sabe que tem ele cita muito William James, que foi o início da psicologia, tinha a visão da importância da desenvolvimento da atenção, e tem vários, e ele tem provavelmente muitas correntes, muitas escolas, mas é minoritária, ele quer dizer, é minoritária, não é a base. Ele queria dizer, nós precisamos impactar, da mesma forma que a descoberta da ciência impactam, nós precisamos impactar, se a gente quiser fazer, deixar alguma marca. Eu gostaria também uma vez saber exatamente qual é a aproximação experimental dele, como ele quer fazer isso. Você entra no site, o CCR, Center for Contemplative Research, tem lá as propostas. Já li tudo, mas exatamente como o método. Acho que deve, Matias, eu acho que ele vai ficar super interessado em responder. Lá deve ter algum canal de comunicação no site. Eu lhe incentivo a conversar com a Giane e tentar fazer esse contato. Entende? Que eu acho que é importante. O Lama está interessado nas pessoas que estão interessadas no processo. Esse é o foco da vida dele agora. Entende? O Lama as pessoas que estão realmente dispostas a fazer esse processo, a entrar, a praticar isso, ele vai dar todo o apoio, inclusive. Todo o apoio. Então, tenta fazer uma comunicação pelo site. Não está lá para a proposta? Você é um cientista, entra lá. Aqui no Brasil nós temos, eu não sei se é o Walter, não, a Elisa Kosaka, lá do Albert Einstein, está ligado ao grupo dele. A Elisa Kosaka, A Elisa. Tenta falar com ela, porque com ela você consegue um canal para chegar no Lama. Com certeza. A Elisa faz parte do board lá dos cientistas que vão apoiar. A Elisa está dentro. Viu? Ótimo. A Elisa Kosaka, no Albert Einstein. Beleza? Tá bom. Do Albert Einstein, isso. Então, legal. Eu acho que a gente estourou o tempo. Eu queria muito terminar esse tópico. Viu como ele é muito importante, esse tópico. Então, eu acho que... O que vocês acham? A gente mal começou. Então, é melhor a gente continuar na próxima terça com ele. Né? A gente não vai ter tempo. Aí não adianta seguir. Quem tem um livro, eu sugiro que consulte a página 68, a partir da 68 até o final do tópico da fé, tá? Que é o que a gente queria ver hoje. A gente vê na próxima nosso encontro. A gente foca esse tópico, tá bom? Do budismo com atitude. É esse mesmo, Carmelina. Página 68, tá? É o iniciozinho do que a gente viu aí, vai até o finalzinho do tópico fé. Tá bom? Mas valeu, Matias. Eu acho que você tem que fazer contato. Para o ganho da própria sanga. Isso é maravilhoso. Você tem um background super interessante e quem sabe você não vai, de repente, compor esse conselho aí. Participar do próprio grupo lá, do Lama Ala, que vai fazer que ele está em colaboração com os cientistas, né? Então, e ele está correndo quanto tempo, né, agora, para poder a coisa funcionar. Entre em contato com a Elisa e acho que vai ser super legal. Qualquer coisa, também tu pode falar com a Giane, né? Porque a Giane trabalha junto com a Elisa no Albert Einstein, no CEB, né? No Cultivate Emotional Balance. Também. Viu? E tem um outro colega nosso da nossa sanga, é porque não é você não participa do grupo do Nondro, que é o Maurício, também está nesse processo, junto com a Elisa. Tá? Pronto. Então tá bom, gente, vamos fazer a dedicação, acalmar as nossas mentes. Esse tema é muito desafiador. E a gente faz as nossas preces. Prece de longa vida, a sua santidade Dalai Lama primeiro, já que a gente falou nele hoje bastante aqui. Uma vez em tibetano e uma vez em português. Garirawe koe jinkansum andandeu amalu jue ne cherezi wantenzin yatsue jape kaje badu tenjurchi
No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Prece longa vida ao Lama Alam. Tompatuando de chanchen, dangel kunsan zin pema karai, tenzin kibu zape tempa, danze trinidad chindu tsewadze, takudrula jampe chachen, Pakel Zandramenantenjutikyam Alam Wola Sizedrapam Ikebu Chempu Zapetengyuchi Zanlinti Danke Panupsho Sugel Tenio Tavutselze Lopon Kiki Kutse Zemprim Gedro Kunta Pelando Tripa Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece, agora a última prece para que dedicação de méritos. Eu adinho do da organ lama drupune drovachikyam malupa dei salagopasho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Udiana, a lucidez completa do Buda, e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Que não é fácil. Alguma coisa no... Maurício, pronto, o Maurício Watanabe e Elisa Kozaka, está aqui no chat. Tá? Ambos Tori, são do... Oi? a gente podia fazer um pequeno grupo no WhatsApp, né? Porque tem coisas Não. interessantes e tal. Mas... Mesmo que seja um grupo pequeno. Eu tinha interesse de conversar, por exemplo, com o Matias sobre esse assunto que nos interessa. Não, mas você pode conversar, porque eu acho que assim, vamos esperar um pouquinho, porque no começo a gente pode gerar também muito ruído, sabe? A gente se segura um pouco, porque senão a gente termina gerando muito ruído, aí a gente se perde. Se as pessoas tiverem maturidade, perder. Mas uma entendeu? coisa... Isso mas eu acho legal. Aí você entra em contato direto com o Matias, que é um tema que talvez interesse a vocês. Matias, como é que eu consigo? Você consegue lá no grupo do Lama Wallace, se você não está no grupo do Lama Wallace, domingo. Tô. Você clica lá e você vê o Matias. Então, Matias... Você tem o Matias? Tenho. Eu posso te mandar. Pronto, eu te mando. Perfeito. Então, eu mando um para o outro. Pronto. Valeu. Aí vai sair estrelinhas daí, com certeza, desse diálogo. Puxa, mas olha, quando a gente tem ideias um pouquinho diferentes e uma visão colaborativa, é muito legal. Imagina que todo mundo, a gente encontra todo mundo que pensa igual a gente. Nossa, fica horrível. Com certeza, né? Com certeza. Não, maravilhoso. Mas, assim, a gente optou, assim, a Jane também, os grupos são mais, assim, contidos, porque senão a gente se perde, a gente já está tão bombardeado de coisa, e a gente termina, às vezes, se perdendo nesse processo, sabe? Então, é melhor a gente primeiro acalmar um pouco a nossa mente, entrar um pouquinho no processo da compreensão, para aí a gente ter um pouquinho mais de condição até de fazer perguntas, de fazer compartilhamentos mais saudáveis, assim, né? Mas eu acho que esse tipo de conversa paralela é legal. Viu? Tá bom? Então tá, queridos. Boa noite.
Quem tiver interessado em conversar com o Matias e com o Roberto, me fala que eu passo os contatos. Pronto, faço o link. Beleza. Tchau, queridos. Boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. O próximo encontro vai ser esse tema. Vamos ver se danadinho aí. Tá bom. Boa semana, pessoal. Valeu. Boa semana. Boa noite. Obrigado. Tchau, querido. Boa noite. Boa semana. Obrigada, gente.